entrada do cartório que fica no térreo do fórum. Consegui abrir a porta, ela estava escorada aqui com mosa. Essa aqui é como ficou o cartório de Arroio do Meio. Sala 11. Com muita água ainda. Ai, que horror. 4 de maio de 2024, 15 horas e 30 minutos, aqui na nossa sede do tribunal. Boa noite. Boa noite. Calamidade pública no Rio Grande do Sul. Tonight, the deadly flooding disaster in Brazil. Days of heavy rains across the southern state of Rio Grande do Sul, triggering massive floods. Passarela é demolida para a construção de corredor humanitário na capital gaúcha. Rompimento de barragem agrava enchentes e provoca alertas na Serra Gaúcha. We start with the devastating floods in Brazil. More than 10,000 people have been rescued from floods in the southern state of Rio Grande do Sul, but conditions are deteriorating. Nos últimos 200 anos, o Rio Grande do Sul foi regularmente atingido por enchentes, com resultados desastrosos para a população. Em fins do século XIX, nos anos de 1873 e 1897, as águas das bacias do Guaíba e do Vale do Taquari avançaram sobre Porto Alegre e São Leopoldo. Os jornais da capital gaúcha noticiavam diariamente as proporções assustadoras da enchente. A primeira metade do século XX não foi diferente. A enchente de 1941 foi o maior desastre ambiental já visto no Rio Grande do Sul. Entre os dias 10 de abril e 14 de maio, choveu mais de 600 milímetros por toda a bacia dos rios formadores do Guaíba. A Cinemateca Brasileira guarda um precioso vídeo com registros da época. Embora várias partes do estado tenham sido afetadas, as imagens concentram-se em Porto Alegre. Durante 22 dias, a capital foi tomada pelas águas. O número de vítimas fatais do desastre ambiental é pouco preciso. As pessoas morreram tanto pela força da enchente, quanto por doenças trazidas pela água. A região, hoje conhecida como Quarto Distrito, foi amplamente afetada, assim como as áreas centrais da capital. A solidariedade, surgida em meio à tragédia, foi comovente. A população procurou de todas as formas possíveis mitigar o efeito das águas. Em maio de 2024, as chuvas intensas voltaram a apresentar ao Rio Grande do Sul um cenário devastador. Os olhos do Brasil e do mundo se voltaram para o estado. As pessoas assistiram com espanto e tristeza o avanço das águas. Cenas vistas há mais de 80 anos se tornaram novamente comuns e em uma escala ainda maior. Mais de 2 milhões de pessoas foram atingidas, em 478 municípios. Cerca de 500 mil precisou deixar suas casas e quase 200 perderam a vida. Os exemplos de solidariedade e a comunhão de esforços também lembraram 1941. O Rio Grande do Sul mobilizou sua população e recebeu a ajuda de outros estados brasileiros e mesmo do exterior. Foram registradas cenas icônicas, que estarão para sempre no imaginário de nossa população e na ideia que fazemos de nós mesmos. Em 2024,
um desafio se apresentava ao TRE Gaúcho, provavelmente um dos maiores de sua história: realizar as eleições municipais, por si só já extremamente complexas. A sede do tribunal, seu arquivo central e diversos cartórios eleitorais foram duramente afetados pelas águas. Antes disso, alguns municípios, como Lajeado, São Sebastião do Caí e Arroio do Meio, já haviam passado por enchentes nos meses de setembro e novembro de 2023, sendo novamente afetados no ano da eleição. Em Arroio do Meio e a região aqui tem uma característica, a beira de rio, né? Do Rio Taquari, temos o Arroio Grande, o Arroio do Meio e o Rio Forquetes. Claro que a gente estamos acostumados aqui, quem mora em Estrela, eu moro em Estrela, Lajeado, Arroio do Meio, nos períodos de enchente. Tem enchentes históricas, assim, históricas no sentido de que há enchentes com frequência aqui em Arroio do Meio, mas é aquelas que a gente considerava normais. As partes mais baixas da cidade já tem essa cultura de enchente, tanto é que a maioria das residências são de 2 pavimentos, sendo que o térreo é utilizado geralmente para garagem, coisa que não envolva muito mobiliário e coisa que estrague, né? Geralmente a casa é no 2º pavimento. Olha, eu moro aqui há 64 anos. Eu nunca tinha visto uma enchente tão grande assim, então já participei várias e várias enchentes, tudo. A casa que eu morava, sempre a gente pegava na parte embaixo, ela pegava, que a casa era 2 pisos, né? Mas nunca tinha. E nessa enchente aqui, a água passou do telhado. Então eu vim para Arroio do Meio no dia de uma enchente de 2001, que na verdade era a referência mais recente e cuja memória estava presente entre as pessoas. São Sebastião do Caí, infelizmente, é uma cidade conhecida pelas suas recorrentes enchentes, né? O Rio Caí costuma elevar o seu nível, atingindo aí grande parte da cidade. Porque setembro foi a primeira manifestação assim muito grande, não tão grande como maio, mas a surpresa tem um impacto muito grande no sentimento das pessoas. A enchente 23 ela teve um fator que foi o fator surpresa. Muitos lugares que não eram afetados, inclusive o cartório, eles foram atingidos naquele ano. Eu tinha recém-chegado na região, né? Então eu assumi no antigo fórum ali em agosto de 2023. Não estava, eu acho que, bem 2 meses, e aí fomos então afetados pela primeira cheia, né? E aí aquele dia de manhã cedo, que era umas 7 e pouco, 8 horas da manhã, a galera começou a botar no WhatsApp, a água está em tal lugar e ela continua subindo. Olha, a água está subindo muito, está passando a Benjamin, acho que vai entrar água no cartório. Me chocou muito quando da minha janela, eu moro numa zona alta da cidade, da minha janela eu podia ver a zona baixa da cidade, toda inundada. Lá de Bom Princípio, que não é uma cidade que costuma sofrer com as enchentes do Rio Caí. Foi assim, quando tu vê assim, tu olha só lodo, lama, tu não sabe nem por onde começar. O Rio Caí acabou atingindo a estrada que liga o município de São Sebastião do Caí, que liga, na verdade, Bom Princípio, inclusive, até a Porto Alegre, né? Então não podia sair de Bom Princípio, o pessoal de São Sebastião do Caí também estava ilhado. Desde a primeira enchente que a gente perdeu tudo, essa que foi de setembro de 2023, nós e o tribunal tínhamos o cuidado de começava a chover mais, a gente subia tudo. Então não tinha sido a primeira vez, né? Depois da primeira cheia, que nós perdemos tudo, algumas outras vezes a gente já subia o material do 2º andar. E aí depois, assim, na participação da limpeza, né? Que todo o grupo, todo mundo, né, ajudou na limpeza e tal, né? Foi bem... E depois no atendimento, então, quando começou o atendimento ao eleitor, né? Que a gente estava ali na frente, então, aos poucos a gente foi vivendo essa nova situação, né?
na hora, assim, foi um baque, porque tu trabalhava dia a dia para manter tudo funcionando. Uma coisa que para mim foi muito impactante, assim, foi as portas do cartório, que a enchente de 23, eu acho que ficou 24 horas imersa, e era uma fórmica parecida com essa aqui. E dali em diante as portas do cartório, elas não fechavam mais. Foi muito triste a enchente de 23, e a gente contando, a gente tem muito... e não só eu, a turma da 90, a equipe da 90 tem muito amor pelo que faz, né? Então a gente viu coisas terríveis na enchente de 23. Mas deu muito trabalho até vir todos os móveis, a gente não tinha onde sentar. Às vezes também não tinha rede, que não estava muito boa, teve o pessoal do tribunal vir revisar a rede, teve uma equipe, isso tem que pontuar, uma equipe das terceirizadas do tribunal que vieram aqui e ajudaram muito, elas foram muito prestativas, olha, parabéns. A questão, assim, de que se teve uma resiliência, assim, eles não deixaram de atuar, elas não cogitaram fechar o cartório, ou, enfim, assim, os servidores que trabalhavam ali, eles não baixaram a cabeça, eles continuaram com o que tinha. E que a atividade fim do cartório eleitoral, que é o atendimento ao eleitor, fosse cumprida da melhor maneira possível. Eu tenho para mim, né? Esse é um sentimento pessoal de que a nossa pior experiência foi setembro de 2023. Que aí eu recebi a notícia em casa de que a água tinha invadido o prédio, aqui o AB. E aí quando começaram a chegar as primeiras imagens da água, de todo o mobiliário coberto, que a água já tinha atingido a garagem. Essa tragédia climática que afetou o estado, assim, falar disso, acho que talvez eu não pudesse dar a real dimensão do que foi, que só quem viveu sabe. Foi uma coisa muito surreal, uma coisa inimaginada, a gente nunca pensou que fosse passar por isso. E em 2 de maio de 2024, que foi uma data que não me sai da cabeça, assim, a gente viu que a enchente era muito maior do que qualquer coisa que já tivesse se passado. No dia 3 de maio, eu acordei com a notícia de que a rodoviária de Porto Alegre estava inundada. Aquilo ali para mim já foi um sinal de que nós teríamos algo grande acontecendo. O que me chamou muita atenção foi o fechamento do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, porque eu vi que a proporção tinha se tornado muito maior do que havia acontecido no ano anterior em Eldorado do Sul. Já não estava mais se restringindo a um ou dois municípios, mas abrangendo um território muito maior. Se criou uma expectativa, então, que seria maior do que aquela de setembro de 2023.
naquela segunda semana que a chuva continuou e começaram os anúncios de possibilidade de estouro de barragem, a superação das marcas históricas começou a se implementar, não só, né, passou a ser uma possibilidade, mas começou a ser uma realidade. E era visível a chegada da água dentro da cidade, né? Isso me colocou numa condição de espectador em desespero, né? Essa é a sensação que eu levo comigo e provavelmente eu vou levar o resto da vida, assim. Pude acompanhar ali pelas notícias dos jornais locais, né? Então eles acabaram transmitindo imagens da cidade completamente alagada. E ali eu vi que a enchente ela acontecia em proporções inclusive maiores do que a enchente recente de novembro de 2023. Então, no dia 1º de maio, que era aquela tarde, a gente tinha plantão aqui, né, ao eleitor, por causa do fechamento do cadastro. Então, meio-dia a gente começou as atividades aqui e pelas 2 horas, acho que a Betânia, então a chefe do cartório, né, comentou comigo se eu não queria ir para Arroio do Meio, voltar para casa, né, como eu passava a ponte do Rio Forqueta, né. À frente do meu prédio onde eu moro, que nunca inundou, já estava começando a encher, eu botei tudo, minhas coisas dentro do carro, vim aqui no cartório, a água já estava a uns 20 metros para chegar no cartório, isso no início. Ergui mais algumas urnas, ergui o que dava. Mas era umas 2h30, não parava de chover, chovia muito e a gente via relatos, assim, né, acompanhando poucas notícias, né, de que estava subindo muito o rio e tal. Aí eu disse, não, acho que eu aceito ir para casa, então, né? E daí eu fui para casa e depois, então, tudo foi acontecendo, né? Na madrugada e saindo a luz. Aí no outro dia, quando eu escutei que a ponte tinha caído, e as duas, né? A gente faz algum tempo que não tem mais eleições normais, né? Normais entradas. Sempre tem um fato novo, uma tragédia, um evento diferente nas eleições. Então, as urnas eletrônicas estavam guardadas no segundo piso das dependências do FOB. Então, metade delas ficou debaixo da água. E a outra metade ficou comprometida em razão da umidade. Então, o grande desafio era, não propriamente as eleições, mas as eleições estavam se avizinhando. Né? Tínhamos menos de 5 meses para a preparação das eleições. E isso foi angustiante. Porque aí nós fomos tomados por uma pressa da necessidade de dar respostas que não poderiam ser deixadas para depois, né? Então esse período foi um período muito angustiante. Nós não tínhamos transporte, não tínhamos comunicação, então nós não tínhamos uma estrutura e nós não sabíamos se haveria tempo hábil para a gente conseguir fazer acontecer uma eleição no prazo dado. E aí surgiram 2 preocupações básicas diretamente ligadas à eleição. Primeiro, as urnas eletrônicas. Então nós tivemos um planejamento e a equipe que trabalhou com as urnas sofreu muito nesse processo, porque teve muito mais trabalho do que o inicialmente esperado para a eleição. Os cartórios eleitorais afetados também tiveram esse problema. E a gente não teria urnas de reposição também. Então, nós solicitamos ao TSE auxílio, que nós sabemos que eles tinham um contingente de reserva. Então, foi o TSE que nos alcançou em torno de 6.500 urnas para que a gente pudesse repor. E sabíamos que os cartórios eleitorais, tanto aqueles diretamente afetados, como aqueles que ficaram uma semana ou até mais, alguns cartórios ficaram quase um mês sem conexão de dados, esses cartórios tiveram todos os seus processos atrasados. Então nós sabíamos que teríamos que tratar com zonas eleitorais com um cronograma totalmente estourado. Nós tínhamos alocado o nosso arquivo, e era um arquivo que estava recém sendo construído, estava recebendo os processos, e ele também foi alagado, se perderam muitas caixas. E no momento em que nós fizemos o levantamento de prioridades, essa foi trazida como uma daquelas que, se não fosse procedida naquele momento, haveria uma perda inestimável. Nós perdemos o cartório eleitoral, né? Perdemos todos os equipamentos. Então a primeira questão que tinha que ser resolvida é arrumar um cartório eleitoral, um espaço para instalar o cartório eleitoral. Nesse ponto, então, nós contamos com o total apoio da presidência do
do tribunal. E como regra, nós não realizamos mudança de cartório eleitoral em ano de eleição. De isolação, eu diria assim, uma cena de apocalipse zumbi, assim, falando figuradamente, porque destruiu tudo, lama para todos os lados. E nos vimos, né, pelas circunstâncias desfavoráveis, com a necessidade de realizar essas mudanças. O próprio cartório de São Sebastião do Caí foi um deles, né? Nós tivemos perda total. Todo o cartório foi perdido. Mas não só preocupação com as próprias sedes da Justiça Eleitoral, mas também com os locais de votação. Muitas pessoas aqui perderam suas casas, tem um bairro inteiro aqui que foi destruído. Então, muitas pessoas perderam as suas residências, mas permaneceram morando aqui no município ou nos abrigos, muitos deles, ou em casas de amigos, de parentes, ou alguns outros em imóveis locados. O ponto alto que nós tivemos dentro da Justiça Eleitoral foi a relação local que cada cartório eleitoral teve dentro do processo. No primeiro momento se deslocou, foi o Vital pela Secretaria de Administração e o Roberto, nosso secretário de Tecnologia da Informação, também acompanhou. Evidentemente que nós vimos muita destruição, mas também nós vimos muita resiliência e capacidade das comunidades de se reorganizarem. Então foi uma devastação muito grande realmente naquela região, isso impressionou. Mas também ficamos impressionados com que aonde a cidade já tinha secado, tudo funcionava, né? Então o grau de resiliência ali foi muito grande. Então nós vimos essa dicotomia, digamos assim, um cenário de destruição e ao mesmo tempo um ânimo muito forte, uma energia muito forte para reconstruir. Porque no momento como esse, a coisa mais importante a estabelecer são as prioridades. O que a gente enfrenta primeiro, o que a gente pode fazer, quais as frentes de trabalho. Junto com as demais unidades do tribunal, nós íamos prospectando, fazendo a estatística dos cartórios eleitorais atingidos, das pessoas que precisavam de ajuda, bem como os planos de recomposição desses locais. Primeiramente, manteve contato comigo a desembargadora Vanderlei e depois, no segundo momento, também o desembargador Walter, e se colocando à disposição e garantindo que seria restabelecido o atendimento à população da 104ª Zona Eleitoral, com sede aqui na comarca de Arroio do Meio. O tribunal esteve muito presente. Foi um processo, as enchentes aconteceram nesse processo de transição entre a gestão da desembargadora Vanderlei e do desembargador Voltaire. Então, teve essa participação muito ativa de ambos, né? Nós vamos fazer todo o esforço. Nosso quadro de servidores é muito comprometido, trabalha muito em períodos de eleição, sempre muito dedicados, e as eleições vão sair de qualquer maneira, isso é certo, isso a Justiça Eleitoral pode garantir. Cientes de todas as dificuldades, principalmente psicológicas e emocionais do nosso povo. Não obstante isso, nós vamos ter que mudar de rumo, porque não podemos ignorar a maior tragédia que se abateu sobre o nosso Estado. E, por certo, não se verificou até hoje com essa dimensão em nenhum lugar do Estado da Federação. Estamos todos nós impactados, chocados com isso que nós estamos sentindo. Desde o início, o desembargador Voltaire já atuava como corregedor e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, e eles entraram em contato, seja comigo, seja com a equipe do cartório, desde o início, seja por meio de contato por celular, fizemos reuniões virtuais. Inicialmente houve reunião
com todos os chefes de cartório e todos os magistrados atuantes na Justiça Eleitoral do Estado. Então, todas as demandas que nós tivemos que apresentar já tinham sido previamente compreendidas, se não acolhidas, porque não estavam apresentadas ainda, mas havia um ambiente onde nós nos sentimos com acesso facilitado para tratar dessas questões. Contamos também com um auxílio que foi muito importante. Alguns servidores remotamente nos auxiliavam de Porto Alegre com um auxílio e ficaram nos auxiliando durante todo esse período, tá? Eles acabavam nos auxiliando não só nos processos, como eventualmente nós tínhamos algumas dúvidas em relação às eleições, em relação à estrutura, e isso foi de extrema importância para o sucesso das eleições. E aí, quando o cartório abriu, a gente conseguiu acessar o prédio, veio a primeira entrega. Isso é uma coisa assim que eu até me emociono de falar, porque eu cheguei e olhei, tinha um micro-ondas e uma cafeteira. E daí eu ainda abri, assim, tinha mais uma caixa que tinha vindo almoxarifado e tinha açúcar e café. E daí eu lembro que falei pra Júlia assim, agora vai ter eleição, tem café, tem cafeteira e tem açúcar. Primeiro é importante que se registre que nós temos realizado reuniões com as principais zonas eleitorais, aquelas que foram atingidas mais duramente. Nós fizemos reuniões com Guaíba, Eldorado do Sul, fizemos com São Jerônimo, São Sebastião do Caí e fizemos com a região do Vale do Taquari, que é Lajeado, Estrela, Encantado e Arroio do Meio. Inclusive, nessas 4 últimas, realizamos agora, na semana passada, uma audiência pública. Isso se deu muito por causa da audiência pública regional que aqui foi realizada, com todos os desembargadores do Pleno. Então, ali naquele momento também já foi colocado aonde seriam esses locais, essas novas sessões eleitorais. A gente acompanhou hoje pela manhã uma audiência pública que aconteceu no Fórum de Lajeado com a presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, TRRS, o desembargador Voltaire de Lima Moraes. Essa audiência pública tratou sobre as zonas eleitorais de cidades atingidas pelas enchentes do início de maio aqui no Vale do Taquari e também atingidas no ano passado, em setembro, que até então era a maior enchente da nossa história. Esse encontro, de fato, essa audiência pública, né, foi fundamental, tanto para nós, né, juízes eleitorais, para servidores dos cartórios eleitorais, mas principalmente para os agentes públicos, políticos, né, candidatos, né, nessa eleição municipal. Eu acho que foi importante, principalmente para a classe política, né? O TRE estava perto, o TRE estava se importando, estava de olho no que estava acontecendo, né? Estava ciente. Essa audiência pública teve a finalidade de nos solidarizarmos com a população daquela região e ouvir, né, inclusive as lideranças, prefeitos, presidentes de câmaras de vereadores, partidos políticos, com a presença dos juízes eleitorais, dos chefes de cartórios eleitorais, e foi um encontro muito significativo. Cerca de 15 prefeitos compareceram, e para nós ouvi-los também. E o presidente foi muito claro, né, de tranquilizar todos de que a eleição iria transcorrer de forma tranquila, de forma normal e que não haveria grande preocupação quanto a isso, né? E como era aqui em Lajeado, e a gente que, então eu digo a gente, a estrutura da 29ª foi que juntamente com a presidência coordenou esse processo todo, contatos, convites, confirmações, e consequentemente dividindo isso, né, na comunicação permanente com o TRE, isso nos deixou muito mais seguros, muito mais confortáveis, porque quanto mais tu está alinhado com o poder, né, que é a cúpula do TRE, isso nos deixou muito mais tranquilos, né? E nós iríamos trabalhar muito e seriam oferecidas condições adequadas para que as eleições municipais ocorressem a contento. E o resultado final foi exatamente isso, né? Então isso nos colocou numa situação positiva, né? E a partir daquilo, eu acho que a gente também foi digamos assim, o encerramento da nossa experiência negativa
com a enchente, né? E depois foi deflagrar o processo eleitoral de 2024 mesmo, já apartado, divorciado do fenômeno da enchente. Nós temos que levar em consideração que todos nós, gaúchos e gaúchas, estamos impactados com essa tragédia. Agora, ninguém pode se omitir de traçar os rumos do seu futuro. E uma das formas de traçar os rumos do seu futuro é saber escolher o seu gestor municipal, é saber escolher os seus vereadores. Então nós temos que nos conscientizar da importância do voto. O voto pode restabelecer um ânimo diferente na medida em que a gente possa escolher os melhores para gerir os destinos do município. Afinal de contas, as pessoas moram no município. E é importante o voto, porque o voto muda os destinos não só de um país, mas também de um município. O voto é o instrumento mais importante para o fortalecimento da democracia e possui valor inestimável. É por meio dele que podemos escolher nossos representantes e influenciar na tomada de decisões políticas. Não deixe de comparecer às urnas no dia 6 de outubro, levando consigo um documento com foto para garantir o seu direito ao voto. Acredito assim, nós não somos muito servidores, assim, em especial do Rio Grande do Sul. Nós temos essa nossa maior deficiência de falta de pessoal, mas são muito dedicados, muito esforçados e especializados. Eu acho que existe assim também um grande envolvimento por ser um tribunal que lida com a democracia. Eu acho que isso inspira as pessoas. Nós temos esse compromisso, assim. Eu acho que o servidor da Justiça Eleitoral, bem como os magistrados, os desembargadores, esse envolvimento é uma coisa inspiradora. Isso mostra que o pessoal da Justiça Eleitoral como um todo tem isso no DNA. Né? É uma instituição que resolve seus problemas, que dá conta do recado. Isso é muito mais importante do que o que A ou B fizeram. Houve uma preocupação muito grande com a saúde mental dos servidores e com a integridade física da população. Eu trabalhei como mesário vários anos, assim, como mesário mesmo, de mesário que ficava na fila, assim, o mesário mais, como eu posso dizer, a hierarquia menor do mesário. E como é bonito, assim, ver as pessoas indo no domingo votar, aquelas que trabalham indo de uniforme, e tu pensa assim, nossa, a pessoa tirou um dia para ir votar. Os senhores de idade que se perfumam, que se arrumam, as senhoras que passam batom, então assim, tu vê que aquele processo ali, se a gente tivesse desistido lá em agosto, em julho, e não tivesse dado conta de fazer, ele seria muito prejudicial à comunidade, assim. E é isso que eu acho que me marca mais, assim. Então, assim, quando a eleição saiu e no dia da eleição veio aquela movimentação que é linda de uma eleição, né? Então, esse foi uma retomada. A eleição foi um marco de reconstrução e de retomada da vida. A gente conseguiu. E realmente o povo, a sociedade organizada, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, os poderes públicos constituídos, foi uma junção disso para que a vida voltasse ao normal. Foi a sensação de que podemos recomeçar. Quero dizer que nós estamos encerrando esse pleito eleitoral com muita tranquilidade e de uma forma muito auspiciosa, porque conseguimos, num momento difícil, em que o cenário era devastador, causado pelas enchentes, nós resolvemos comprar essa briga, a boa briga, a briga em defesa da democracia, a briga em defesa do voto. E, portanto, essa conquista que nós estamos hoje conseguindo se deve a todas essas pessoas que, de uma forma uníssona, se incorporaram numa conduta cívica superior, fazendo com que esses objetivos colimados lá atrás, por todos nós, pudessem ser atingidos.